E vamos então ao tema de fundo, como havia anunciado. Hoje vamos nos compulsar sobre o estágio da integração regional na SADC, a integração econômica, fundamentalmente. Como deve-se recordar, Moçambique acolheu a Cimeira dos Chefes de Estado, Cimeira Extraordinária dos Chefes de Estado da SADC, e paralelamente a este encontro marcadamente político, realizou o Fórum de Negócios da SADC com uma diversidade temática. O fórum percorreu assuntos mais candentes à volta do processo de integração regional na SADC. Comigo está o economista Michael Sambo, com quem deve-se recordar já discutimos algumas questões do passado à volta da nossa integração regional. Discutimos também nessa altura a propósito da entrada em vigor da zona de comércio livre em África. Michael Sambo, boa noite, bem-vindo ao Semanário Econômico mais uma vez. Temos aqui um pretexto importante para vermos realmente o estágio da nossa integração regional. Depois de todo este tempo, tive a oportunidade de participar na conferência, inclusive moderei alguns painéis, algumas temáticas no encontro, mas se recuo 10 anos, 15 anos, e eu vejo que as discussões são fundamentalmente as mesmas do processo de integração regional na SADC. Não se percebe muito bem qual é a evolução que estamos a conhecer do ponto de vista daquilo que é o propósito da SADC, um dos propósitos, neste caso, que é a integração das economias. Do seu ponto de vista, o que é que se passa com a integração econômica ao nível da SADC? Boa noite, João Carlos. Boa noite também, caro telespectador. Realmente, muitos anos já se passaram desde o início do processo da integração econômica regional da SADC. E dizer que existem alguns passos que têm sido dados. Desde o princípio, aliás, se repararmos para o início, tratava-se apenas de uma conferência de coordenação para o desenvolvimento da África Austral, isso em 1980. Mas, com o passar do tempo, em 92, partiu-se para um processo um pouco mais, digamos, organizado, estruturado, que é a Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral, a SADC neste caso. E a SADC veio com, digamos, uma agenda de integração bastante ambiciosa. O Protocolo Comercial da SADC, que foi, neste caso, o documento guia do processo de integração regional, prevê cerca de 5 fases principais. A primeira é o estabelecimento da zona de comércio preferencial, e nesta fase apenas existe uma redução das barreiras tarifárias, mas não a sua eliminação total. A partir dali começa-se também a aplicação, digamos, das regras de origem. A segunda fase, estava prevista para o ano 2000, foi a entrada para a zona de comércio, aliás, para o ano 2008, a entrada para a zona de comércio livre. Esta foi iniciada, efetivamente, com os seus desafios, obviamente, e nesta o que nós podemos aqui dizer é que o que se prevê na zona de comércio livre é a eliminação das barreiras tarifárias. Já não é apenas uma questão de redução, mas é um abaixamento para a tarifa zero. E para isso os países tiveram que acordar que produtos são prioritários serem protegidos e, neste caso, estes teriam que manter uma certa tarifa, mesmo numa questão daquilo que se diz da proteção da indústria nascente. O caso de Moçambique também escolheu os seus produtos e, acima de tudo, sacrificou-se a África do Sul como o país mais forte da região, que foi o primeiro a oferecer a sua tarifa, nesse caso, a baixar a sua tarifa aduaneira. Mas, além destas duas fases, previa-se também a entrada para a União Aduaneira, que estava prevista para 2010, não aconteceu. E nesta, para além, digamos, da tarifa externa comum, um código aduaneiro comum, a partilha de receitas,
teríamos um território aduaneiro também comum. O mercado comum estava previsto para 2015, não aconteceu, obviamente, e a União Monetária, todas estas fases seriam subsequentes. E um dos principais desafios para que isto não tenha acontecido é a multifiliação dos vários países integrantes da região. Isto é, alguns países fazem parte da SACO, por exemplo. A SACO já é uma união aduaneira. Isto significa que tem uma tarifa externa comum, os produtos internamente podem circular à vontade sem o pagamento de tarifas e as receitas aduaneiras que são coletadas, seja por aqueles que estão dentro do Interland ou aqueles que têm acesso ao mar, devem ser partilhadas entre os diversos países. É ali onde começa o problema, porque se um país é membro de uma união aduaneira, não pode fazer parte de duas uniões aduaneiras coletivamente ou em simultâneo, por uma simples razão. Como então será procedida a divisão das receitas aduaneiras? Esse aí é um dos principais problemas. Então, além dos vários aspectos que aconteceram, como esta facilitação do comércio, obviamente existem outros desafios dentro deste processo, mas o que já se alcançou é esta questão da zona de comércio livre. Aquilo que já se alcançou, sim. Tendo em conta aquilo que se previa alcançar. No início da sua colocação, o Michael referiu-se que a SADC foi criada com uma agenda ambiciosa, digamos assim. Exatamente. Portanto, foram subestimados obstáculos que o processo iria enfrentar naturalmente, estabelecendo-se uma agenda ambiciosa. Obviamente que as expectativas também se colocam a um nível bastante alto. Sim. E quando se faz depois a avaliação, cria-se aqui uma sensação de alguma desilusão, porque realmente aquilo que se propôs, aquilo que foi conseguido fazer, realmente está significativamente desnivelado. Provavelmente podemos dizer que sim. Houve expectativas muito elevadas e até certo ponto exacerbadas. É muito possível que possamos dizer assim, porque não passamos da segunda fase, digamos assim. E dentro desta fase, obviamente, para se sair, é necessário que alguns dos países tenham que abrir mão dos processos em que já estão envolvidos. Acha que é provável que os países abram mão desses processos em que estão envolvidos, nomeadamente a sua afiliação em outros acordos, digamos assim, multilaterais, do ponto de vista econômico e comercial? Já devia ter sido feito, se fosse o caso, eu diria sim. Porque de lá até aqui estamos a falar de 2010 para 2021, que devíamos ter entrado para a União Aduaneira, isto não aconteceu. Significa que, então, que olhando para o custo-benefício, esses países não veem grandes vantagens de privilegiarem ou preferirem a SADC em detrimento das filiações em que estão neste momento envolvidas? Não diria taxativamente deste jeito, porque existem outros fatores de alinhamento das agendas. Por exemplo, era importante encontrar-se a convergência das moedas, a paridade, quer dizer, que os países todos deviam alinhar as suas moedas em termos do poder de compra. Se repararmos, por exemplo, a questão do emalangene, a moeda daqui da vizinha Suazilândia e do rand sul-africano estão alinhadas. A conversão é de 1 para 1, um rand, um emalangene. E provavelmente o mesmo esteja a acontecer com algumas dentro da União Aduaneira, quer dizer, estão um pouco mais avançados. As metas de inflação, por exemplo, que cada um dos países devia estabelecer, deviam estar equilibradas, porque um processo de integração é um processo, digamos, de união ou de casamento, e há vários ajustes que é necessário que sejam feitos. Até certo ponto, grande parte desses ajustes não foram efetivamente concluídos. E durante os processos de negociação, devo dizer que já houve tentativas, digamos, de atrair Moçambique para se juntar a um processo já mais avançado, como é o caso da SACO.
das outras dentro da região, no sentido de ir crescer aquelas que já estão um pouco mais avançadas. No entanto, a SADC é maior, não é? E diante destas dificuldades, há que ainda investigar um pouco mais, mas digamos que houve a iniciativa de se criar uma zona de comércio livre tripartida, que era para envolver mais regiões, para além da SADC, incluir alguns desses outros processos de integração, e até certo ponto, esta zona de comércio tripartida que não chegou a se efetivar, pode ter dado origem à zona de comércio e quem eram os envolvidos africana. nessa zona de comércio tripartida? O grupo é bastante grande, desde a Eastern African Community, ou a comunidade para o desenvolvimento da África do Este, a SADC, a SACO estava lá envolvida. Então, nós temos a parte da África subsaariana, um pouco da África do Este até ao norte de África. Apenas poucos dos países é que estavam excluídos. Então, a partir desta iniciativa que se tomou, na verdade, não existe muita matéria para dizer que chegou a ser implementada. É quando houve também o debate para a criação de uma zona de comércio livre continental, já mais abrangente, em vez de apenas ter sido esta zona tripartida. Já lá vamos ao impacto da entrada em vigor da zona de comércio livre africana. Olhando ainda para a SADC, o que é que, na sua opinião, deve constituir neste momento foco de atenção para acelerar o processo de integração regional, de modo que as comunidades, os povos da SADC comecem a sentir benefícios concretos desse processo de integração? Ainda é problemático a movimentação de pessoas e bens entre diferentes países da região. Agentes econômicos continuam a enfrentar barreiras significativas para trazer e levar os seus produtos e serviços para os diferentes países. O que é, neste momento, prioritário para acelerar o processo de integração da SADC? Eu diria que o processo prioritário neste momento seria, digamos, facilitação dos procedimentos. E isto é um esforço, digamos, de cada uma das economias individualmente. Nós estamos a falar de uma comunidade, que é a Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral. Não é um governo paralelo, mas é uma comunidade. E numa comunidade, cada um deve fazer os seus esforços. E neste caso, cada um dos países, começando pelo nosso próprio país, tem que fazer os esforços de flexibilização dos procedimentos para a comercialização, mas não deve ser isoladamente. Cada um dos outros países, a África do Sul, Malawi, a Tanzânia, Zimbábue, entre os outros países, todos têm que fazer estes esforços, harmonizando neste caso, porque para ser uma comunidade os esforços devem ser harmonizados. Não adianta que um faça o esforço, elimine as restrições, digamos, as barreiras não tarifárias, e o outro continue a restringir. É preciso também que os governos compreendam esta necessidade de comunidade e comecem a agir mais em prol da SADC como um todo e não apenas individualmente. Porque se cada um tiver que defender apenas os interesses privados, apenas os interesses dos seus, que em algum momento entram em choque com aquilo que é o objetivo da integração, obviamente aí começa a falhar o processo. E como é que vê a nossa participação Moçambique na SADC? Bem, Moçambique tem procurado se integrar na SADC, tem feito os seus esforços, mas existem também limitações. Digamos que Moçambique tem suas limitações em termos de desenvolvimento. Em termos do comércio, se nós repararmos para aquilo que são as importações e exportações ao nível da região, a predominância são exportações e importações apenas com a África do Sul. E isto vai acima dos 80%, 90% em alguns casos, que o comércio está apenas voltado para a África do Sul. Então, neste contexto, digamos que é um pouco difícil falar de uma integração efetiva, porque parece estar apenas ligado com uma economia, que é uma economia dominante da região.
é preciso ver quais são as necessidades e quais são as oportunidades nos outros países da região para poder se expandir o comércio com elas e melhor se integrar. É o que eu diria neste momento. Moçambique tem condições de tirar maiores vantagens do que está a tirar atualmente com o processo de integração na SADC? Condições tem e, digamos, talvez muitas condições. Por causa da sua vasta extensão costeira, por exemplo, Moçambique beneficia, digamos, como um ponto de acesso para vários países do Interland. Mas para tirar benefícios disso é preciso que hajam grandes investimentos em infraestruturas, que vão ligar, neste caso, os portos. Estes portos precisam de ser melhorados, serem ampliados e as infraestruturas rodoviárias e ferroportuárias também precisam de ser melhoradas de formas a que haja este acesso com o Interland. Até ao momento podemos dizer que um dos grandes pontos de acesso para a região continua sendo a África do Sul, por causa das condições infraestruturais. Mas Moçambique tem... Ali a região centro, na beira, poderia estar a experimentar uma outra situação se o Zimbábue não tivesse entrado em crise, nomeadamente crise econômica acentuada. Podemos dizer que sim, eu acredito que sim. Embora a Beira também já tenha sido usado como um corredor, não é? A partir do porto da Beira, a estrada toda que leva para quer Malawi e alguns outros países já têm sido usados, mas podia muito bem se maximizar. Olhamos agora para o impacto da Zona de Comércio Livre Africana, que entrou em vigor no início deste ano. Que pressão é que vem colocar para os processos de integração regionais a nível do continente? Não só a nível da SADC, porque temos a Comesa de um lado, temos a CEDEAO na África Ocidental, enfim, temos uma série de blocos regionais. Ou seja, como fazer uma integração continental quando as integrações regionais debatem-se com problemas de base nesse desiderato? Bem, talvez um dos aspectos aqui fundamentais que se coloca como um grande desafio, logo a priori, é ao nível dos próprios governos e das receitas aduaneiras. Existe um grande receio do quão as receitas aduaneiras poderão reduzir pela facilitação do comércio ao nível, digamos, da África Austral como um todo. Mas é importante que isto também seja analisado, digamos, de cada um dos países, o que eles têm ou não para oferecer. Outros desafios concorrem com a situação, digamos, do comércio, a fragilidade do empresariado de cada uma destas nações ou o seu fortalecimento. Obviamente, se o empresariado nacional é forte, vai poder extrair vantagens porque pode exportar e, neste caso, o país vai acumular mais divisas. Mas se o empresariado nacional é fraco, o que poderá acontecer é que os produtos dos outros países vizinhos, que a maioria está quase nas mesmas condições, vão, digamos, afluir para estes países cujos produtores são relativamente fracos, criando uma certa concorrência que pode eliminar a indústria nacional, a indústria nascente. Este também é um receio, digamos, por parte do empresariado. E existe... Mas com uma visão desenvolvimentista, digamos assim, não se percebe que esse é um sacrifício necessário para que haja esse futuro melhor em que, de fato, as próprias comunidades empresariais nos diferentes países tirem benefícios disso, porque depois fica-se naquela situação de que o que vem primeiro, se é o ovo, se é a galinha, não é? Uhum. Obviamente, no fim e ao cabo, as integrações regionais são mais vantajosas do que desvantajosas. Obviamente, existem maneiras de como calcular estes benefícios ou não. No entanto, o que eu quero aqui dizer é que, por um lado, vai-se aumentar a concorrência, mas com a concorrência vem a eficiência. Então, os mais eficientes vão cada vez mais melhorar a sua eficiência. Por outro lado, novas oportunidades vão surgir. Há aprendizado
pelos novos processos que surgem. Cada uma das novas empresas que for a se inserir no nosso mercado vai trazer consigo suas experiências, outras formas de proceder que podem ser, digamos, um fator de estímulo para o empresariado nacional. Então, existe todo este aparato, além de que pode se beneficiar das economias de escala, porque quanto maior for o mercado, nós podemos produzir, não apenas a pensar no poder de compra dos moçambicanos, mas o poder de compra expandido para a região. Desde que produzamos produtos com qualidade, sempre teremos um mercado. Aliás, um mercado sedento, porque a África como um todo ainda está ávido por consumo. As integrações regionais não têm a capacidade de arrastar consigo os menos desenvolvidos, elevando-os para níveis de de mais eficiência, digamos assim. Refiro-me por parte dos agentes econômicos, os setores empresariais. Vamos lá dizer, o setor empresarial moçambicano, que é menos desenvolvido, não pode se beneficiar das experiências, do know-how de uma integração regional e passar, por via disso, a competir em pé de igualdade com as suas contrapartes regionais. Existe essa possibilidade e é uma possibilidade, sim, ampla, assim como existe a possibilidade de, em vez de se adaptar, acabar perdendo para o processo de integração regional por causa da competição. Há o risco de desaparecer um empresariado local. Exatamente. Então, temos esses dois lados. É preciso, portanto, que o empresariado nacional esteja preparado e procure ver quais são as oportunidades e os desafios a fim de se preparar para poder conseguir lograr essas vantagens. É conhecido um processo, no nosso caso, é conhecido um processo em curso que visa capacitar o nosso setor empresarial para que esteja preparado, ou ficamos sempre naquela situação em que o setor empresariado não está preparado, mas a caravana não para, a caravana está a avançar. Exatamente. Não, na verdade, a caravana está a avançar, ela não vai esperar por ninguém. E, obviamente, o processo de integração da Zona de Comércio Livre Continental Africana é um facto, mesmo que Moçambique demore, vai entrar, porque é um processo já assinado, apenas falta ratificar e para isso é criação de condições que poderão ser muito mais ao nível administrativo. Agora, o processo de preparação do empresariado nacional, eu penso que em parte compete ao próprio empresariado nacional, digamos as agremiações, como é o caso do CTA e outros, por si mesmos começarem a procurar ver que desafios é que se impõem com este processo e como melhor se podem integrar. Ao mesmo tempo, articular com o governo para que tipo de indústrias é que precisam de ser protegidas, para que antes da ratificação haja um plano de integração mais efetivo, tendo em consideração aquilo que são indústrias estratégicas para Moçambique, que são fundamentais para o desenvolvimento da economia de Moçambique, e estas realmente precisam de ser protegidas, e a partir disso termos um plano efetivo de como é que poderemos ou não entrar para a Zona de Comércio Livre Continental Africana. A concluir, estes processos de integração, quer a integração continental, quer a integração regional, são mais uma ameaça do que oportunidade ou são mais uma oportunidade do que ameaça? Eu diria que no cômputo geral são mais uma oportunidade do que ameaça, mas como vinha já dizendo, para tirarmos vantagem de uma oportunidade, temos que nos preparar, porque toda oportunidade tem também riscos. Aliás, tem-se dito na gíria popular que quem não arrisca, não petisca. Então, é importante, primeiro, que nos preparemos, tomarmos riscos calculados, de formas a que possamos tirar melhores benefícios. Michael Samba, muito obrigado pela sua participação aqui no Semanário Econômico. Até uma próxima oportunidade. Obrigado pelo convite e até a próxima. Para si também, despedimos-nos com votos de continuação de uma ótima recepção à restante programação aqui da televisão de Moçambique. Nós voltaremos na próxima semana, sensivelmente, para mais uma edição do Semanário Econômico. Boa noite.